falar com vocês sobre um assunto que está me preocupando bastante. Tenho ouvido muito em reuniões de oração, nessa crise que a igreja está passando, uma crise que traz problemas, medos, mas também traz oportunidades, esperança de que ao sair dessa pandemia vamos ter uma igreja diferente, uma igreja nova, vamos ter uma vida espiritual diferente, melhor. E meu tema é arrependimento em tempos do novo coronavírus. O que significa o arrependimento que todo mundo está falando, que Deus quer que o povo se arrepende, que haja arrependimento? Em todas as épocas eu fico preocupado quando eu ouço as pessoas falando sobre arrependimento, porque eu acho que ninguém está entendendo o que é. E então, assim, eu tenho 6 pontos para passar para vocês sobre o que eu acho, que eu vejo que é o arrependimento e o que Deus está procurando da igreja e de nós nesses tempos do novo coronavírus. Nesse tempo de quarentena, não é só do coronavírus, mas é a reação ao coronavírus, a quarentena de ficar nas casas, o medo sobre o futuro, o medo sobre a economia, a insegurança sobre o que vai acontecer. Quando os pastores, os líderes, as pessoas na oração falam que nós precisamos arrepender, o que significa isso? O que é arrependimento? Como arrepender? Arrepender de quê? O que Deus quer com isso? Esse seria o nosso tema. E nós temos 6 pontos sobre isso. O primeiro é o seguinte, é a pergunta: o que é arrependimento? No original hebraico, tem uma palavra que eu não sei pronunciar direito, mas é tchuvá, alguma coisa assim, significa simplesmente meia volta, virar. Não tem nenhuma carga emocional de lágrimas, de choro envolvido. É simplesmente, sabe aquela plaquinha que você vê na estrada, que fala conversão à direita? Conversão à direita significa que você vai sair e vai poder passar em cima do viaduto e voltar, dar meia volta e voltar. Então, quando fala essa palavra conversão, é essa palavra. E isso é muito forte, porque quando a própria Bíblia usa essa palavra para Deus. Deus vira. Ele fala, se você virar para mim, eu vou virar para você. Então, imagina assim, 2 pessoas de costas e um vira para o outro, mas o outro não virou ainda, então está de costas. Aí Deus fala assim, se você virar para mim e não dar as costas, mas virar de rosto em frente, eu vou virar para você e nós vamos olhar um ao outro, olho no olho. Então, Deus arrepende, mas Ele não arrepende do pecado, mas Ele arrepende, nessa mesma palavra no hebraico, Ele vira. Se você anda contrário com Ele, Ele vai andar contrário com você. Se você arrepende, ou seja, vira para o lado dele, ele vai virar para o seu lado. Então eu queria que isso ficasse muito claro, quando se fala de arrependimento, não está falando de uma crise emocional, não está falando só de pecado, em nosso caso, grande parte, muitas vezes mas o arrependimento é virar, é mudar. Quando as pessoas falavam que com João Batista, a única mensagem dele era arrependimento. E o que ele falava? Eles falavam, o que a gente faz? Ele falava assim, produzir frutos de arrependimento. Ou seja, ações, hábitos, comportamentos diferentes. Então a pessoa, em tese, poderia arrepender sem falar uma palavra. Ela poderia mudar, se ela muda, ela arrependeu. E ao mesmo tempo, por outro lado, ela podia também dizer muitas palavras bonitas, mas não mudar. E aí não é arrependimento. Então esse é o primeiro ponto. Arrependimento é uma mudança, uma conversão, é dar meia volta. O segundo ponto aqui é o que as igrejas normalmente pensam, os conceitos errados de arrependimento. E, normalmente, o que você pensa quando você fala de arrependimento? É um tipo de penitência, uma explosão emocional, tentar sensibilizar Deus. Olha, Deus, como é que a gente está arrependido? Aí ele pergunta, mas você está arrependido de quê? Eu não sei, de tudo. Será que
isso vai agradar a Deus? Você nem sabe do que você está arrependendo? Não, eu estou arrependendo porque sempre eu sou assim, o assado. Sempre? E você vai mudar agora sempre? Tudo? Veja bem, é muito importante entender isso, porque as pessoas acham que arrependimento é lágrimas, é choro. Sabe o filho pródigo? Quando que ele arrependeu? Quando ele deu meia volta e voltou para o pai. É agir, não é? Pode ter emoção juntos, mas é um efeito colateral. Pode, sim, muitas vezes arrependimento vem com lágrimas, vem com confissão, vem com assim, poxa vida, eu andei 500 quilômetros na direção errada, ai, tenho que converter, passar em cima do viaduto, voltar 500 quilômetros de novo, entendeu? Então assim, existe emoção junto, existe tudo, mas não é assim, sensibilizar a Deus para ele ver o tanto que eu estou triste. Não, arrependimento é mudança, é reconhecer que eu estava errado e eu agora vou dar meia volta e vou andar certo. Basicamente isso. Então os conceitos errados envolvem assim muita emoção, muitas palavras bonitas, ser muito genérico, mas não envolve ação. E o arrependimento, segundo Deus, envolve ação. E os conceitos errados envolvem palavras, orações, sacrifícios, tentar sensibilizar a Deus, mas às vezes a pessoa que fala que está arrependida nem sabe de que arrependeu. E também, às vezes, pode falar umas palavras, mas não vai mudar nada. Ela não vai mudar nada. Então, se não vai mudar nada, não arrependeu. Não adianta nada. Mesma coisa de um homem que trai a esposa e fala assim, eu estou arrependido, eu confessei, você me perdoa, ela perdoa. Depois ele vai de novo. Quer dizer, então, não está arrependido. Arrependido é uma mudança radical, um reconhecimento que estava totalmente errado, indo na direção errada e eu vou mudar de direção. Então chegamos no ponto número 3, que é muito importante, é o centro da nossa mensagem aqui, que nós aqui no 3, 4, 5 e 6 nós vamos estar desenvolvendo o que é arrependimento em tempos do novo coronavírus. O que será que a igreja deve arrepender hoje? Claro que essa palestra não vai esgotar o assunto e claro que deve ter muitos outros aspectos, mas eu senti bastante incomodado por Deus sobre isso e eu queria repartir isso com vocês. Que é o seguinte, a igreja hoje precisa descobrir onde estão os ídolos, os outros deuses, aquilo que está tomando o lugar de Deus em nossas vidas. E precisa lançar fora esses ídolos, precisa dar nome a esses ídolos e precisa largá-los, precisa deixá-los. Isso é o que arrependimento deveria ser para a igreja hoje. Então, nesse tempo que nós estamos em quarentena, dentro de nossas casas, com mais reflexão, com menos ativismo, com mais tempo para pensar, nós precisamos pedir a Deus para Ele falar conosco, para Ele nos revelar onde estão os ídolos, quais são os ídolos, e nós tomarmos medidas drásticas para lançá-los fora. Então nós chegamos no ponto número 4, e aí eu quero ler uma passagem para vocês em Hebreus 12 e versículo 1, que diz, portanto nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, o problema de arrependimento não é só de pecados, mas é de embaraços, pesos em algumas outras traduções. Nós precisamos nos desembaraçar, nós precisamos jogar fora bagagem que estamos levando junto conosco. Ele fala para correr a corrida, a gente precisa jogar fora os embaraços e o pecado. Então isso é muito importante. Não é só pecado que é ídolo. Tem embaraços, pesos que são ídolos. Então nós chegamos no ponto número 4, que é confissão de pecados. Todo mundo sabe sobre isso. Quando você fala sobre arrependimento, todo mundo fala que se você tem pecados ocultos, você deve confessar
E Jesus vai nos perdoar, o sangue vai nos purificar e nós vamos deixar os pecados. Então isso é o ponto número 4. Óbvio, evidente, que se existem pecados em nossas vidas, se existem coisas escondidas, coisas que nós temos vergonha, que nós não queremos que ninguém fique sabendo, essas coisas vão ver a luz no último dia. Jesus disse que o que fala escondido no quarto vai ser proclamado aos eirados. Então a gente precisa botar na luz hoje coisas que em nossa vida nós sabemos que são erradas e nós não queremos que ninguém fique sabendo. Precisa de alguém ficar sabendo, colocar na luz para o sangue perdoar e assim sendo, nós andarmos em novidade de vida e não praticando mais aquilo que nós confessamos. Então nós chegamos ao quinto ponto, quer dizer, além de confissão de pecados, o que mais que tem? E aí eu quero citar com você no quinto e no sexto pontos, coisas que não são necessariamente pecados, mas são ídolos. E são coisas que nos prendem e nos causam um problema sério. E aí nós vamos para 1 João, capítulo 2, e versículo 15, 16 e 17, que diz o seguinte: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Gente, olha aqui, não é só pecado que tira o amor do Pai de nós. É as coisas que estão no mundo. Materialismo. Se nós amamos os prazeres desta terra, se nós não sabemos negar essas coisas, perder essas coisas, não ter essas coisas, se nós não deixamos o amor de Deus encher nosso coração de tal modo que não cabe amor por outras coisas, as coisas que Deus fez, comida boa, relacionamentos bons, amizades, viagens, música, entretenimento, essas coisas boas que Deus deixou, devemos ser gratos a Deus, agradecer a Deus, ser presente dEle. Mas nós não podemos nos apegar a essas coisas. Nós não podemos depender dessas coisas. Ele diz aqui, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, isso é uma coisa muito séria, porque nós achamos que é possível amar a Deus e amar o mundo também. E a Bíblia diz que os dois amores não cabem. Não cabe na pessoa, não tem jeito. E aí tem outro versículo aqui em Tiago, que ele diz o seguinte, no versículo 4, capítulo 4 e versículo 4, ele diz: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Nós estamos vivendo numa época onde nunca teve tanta prazer, tanta coisa para tomar nosso tempo, tanta coisa para nós querermos, tanta coisa para nós curtirmos. E isso constitui um grande perigo. Deus falou, avisou a igreja em Éfeso: tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Ele fala para a igreja de Laodiceia: você acha que é rico, que tem tudo, e é pobre, cego e nu. É um grande perigo dos últimos dias, por se multiplicar as diversões, por se multiplicar as coisas que aparentemente são inocentes, inócuas, não são pecado, mas nosso coração fica cheio dessas coisas, o amor do Pai não está em nós e nós seremos pegos despreparados para encontrar com o Senhor, para enfrentar as tribulações que vêm sobre o mundo. Então eu quero que você pense bem seriamente diante de Deus. Tem ídolos na sua vida? Você depende de coisas materiais que não sejam o Senhor? Você ama o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força? Ou existem outras coisas que você fala: eu não consigo viver sem isso? Se você é dependente de algo que não seja Deus, você está correndo perigo. E Deus está nos dando uma chance para arrependermos, de deixar que essas coisas ocupem um lugar em nosso coração que devia ser ocupado somente pelo amor a Deus.
Deus queria tirar Ló de Sodoma pela intercessão de Abraão. E foi difícil. Ele saiu com as 2 filhas e com a esposa. Os genros não quiseram ouvir, porque ele estava cercado com todas essas coisas boas. Ele foi para Sodoma porque era um lugar rico, próspero. E quando ele saiu de lá e avisou os genros, sai logo, porque Deus vai mandar fogo aqui e tal. Eles riram dele, zombaram dele. O estilo de vida dele não convencia eles. Ele não tinha crédito com os genros. E a maior calamidade é que a esposa dele, saindo fisicamente, olhou para trás e virou uma estátua de sal. E quando Jesus nos alerta sobre os últimos dias, ele diz, lembrai-vos da mulher de Ló. Jesus fez referência a isso. É de uma pessoa que saiu fisicamente de Sodoma, mas o coração estava lá. Nós precisamos levar muito a sério isso, meus irmãos. É muito sério isso. Eu estou muito assim incomodado com isso nesses dias e crendo que esses dias de quarentena, de reflexão, são para Deus nos acordar, nos lembrar, nos falar, nos alertar que nós temos às vezes nos tornado mornos, deixado o primeiro amor, deixado que as coisas da vida ocupem o lugar que Deus devia ocupar em nós. E isso é muito sério e podemos aproveitar porque ainda dá tempo de nos desvencilhar desses embaraços, de nos desvencilhar, de enroscar nosso coração dessas coisas. É como se nosso coração tivesse aqueles... Em Goiás tinha esse negócio no mato chamado carrapicho. Então você passava no meio do mato, aquela sementinha toda cheia de pontinhas, ele pregava na roupa e você chegava em casa, tinha que arrancar tudo aquilo da roupa. Então é algo que prega, algo que pega. Quando o nosso coração é santo, separado para Deus, ele não tem nada que pega. Ele não tem... Tem uma música antiga que dizia, diante da tua glória, a glória desse mundo desvanece. Ele perde atratividade. Quando nós estamos cheios do amor de Deus, apaixonados por Deus, as coisas dessa vida não nos atraem mais. Então a chave é virar nossas costas para essas coisas. Sabe, você não precisa ganhar tanto dinheiro, você não precisa gastar tanto dinheiro, você consegue sobreviver com o que comer e vestir, estando em casa, é suficiente. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os tipos de males. Nós precisamos ser um povo despojado, sabe? Um povo desembaraçado. Eu creio que Deus vai abençoar o Brasil, Deus vai trazer... vai fortalecer a economia do Brasil, não parece agora, mas vai fazer isso, tem uma palavra do Senhor sobre o Brasil para isso, mas não para a igreja ficar gorda, assim, envolvida com o mundo, não, é para uma igreja sacrificial, que vive com o mínimo, para poder entregar o máximo, para que missionários saiam, para que os pobres sejam atendidos. Nós queremos ser uma igreja sacrificial, que ama a Deus de todo o coração e que o amor do mundo não ocupa o nosso coração. E o amor das coisas que há no mundo. Que Deus nos ajude sobre isso. E aí nós chegamos ao 6º ponto, que é uma coisa muito séria. E para falar sobre isso eu quero ir para Salmo 139. Nós temos um problema sério de amor próprio, justiça própria. Isso é uma praga. Isso é uma coisa terrível. Talvez seja o maior dos ídolos, seja nós mesmos. Nós somos o maior ídolo, que nós encurvamos diante desse ídolo todo dia e vivemos em função desse ídolo que é nós mesmos. E aqui o Salmo 139 é um salmo maravilhoso e ele diz aqui no fim, essa é a minha oração e eu gostaria que fosse a sua oração também. No versículo 23 de Salmo 139 ele diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho perverso e guia-me pelo caminho eterno. Precisamos orar isso sempre. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, algum caminho perverso e guia-me pelo caminho eterno. Em Salmo 19, uma oração bem curtinho, Salmo 19, versículo 12, ele diz,
Quem pode discernir os próprios erros? Quem pode discernir os próprios erros? Purifica-me tu dos que me são ocultos. Já pensou? Quem pode discernir os próprios erros? Purifica-me tu dos que me são ocultos. E em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, Jeremias diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o poderá conhecer? Eu, o Senhor, esquadrinho a mente, eu provo o coração. E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Meu querido irmão, presta bem atenção. Você não sabe a verdade sobre você mesmo. Se Davi não sabia, você não sabe. Você não sabe quais são os seus pecados ocultos. Você tem coisas que você se orgulha, se compara com outras pessoas, mas na verdade o fundamento é podre, não é certo, a motivação não é certa, é justiça própria. Você se acha bom, mas diante de um olhar do Senhor Santo você vai desmanchar. Nós precisamos entender que nossos olhos precisam ser abertos. E a única pessoa que pode fazer isso é Deus. Ele, pelo seu Espírito, é uma lâmpada que pode andar naquele labirinto escuro de nossa alma, nas motivações, nas atitudes. E ele pode sondar, e ele pode iluminar, e ele pode dizer, tá vendo, você acha que isso é bom? Não é bom. Você quer isso para parecer bem diante dos outros, mas não, a sua motivação não é boa. Nós precisamos rogar a Deus. Sonda-me, ó Deus. Vê se há em mim algum caminho mau. Revela o que está errado. Quem pode conhecer os próprios erros? Eu preciso que o Senhor me revele onde estou errando, onde estou com outros deuses, com outras coisas dentro do meu coração. Me mostre o teu caminho. Me mostre, Senhor, a tua vontade. Ninguém conhece o próprio coração porque o coração é enganoso. Mas Deus conhece. Em 1 Reis 8, versículo 39, Salomão, na sua oração, ele diz: só tu conheces o coração de cada um. Nós precisamos demais, precisamos muito de nos colocar diante de Deus e procurar libertação desses ídolos que estão atrapalhando nossas vidas. E quando Deus revela, quando Deus mostra, aí a gente precisa concordar com ele, falar: Deus, é isso mesmo. E a gente precisa confessar e abandonar. E isso é arrependimento. Então vamos só dar uma revisadinha nos 6 pontos que nós estamos dando aqui. Primeiro, o que é arrependimento bíblico? Segundo, os conceitos errados sobre arrependimento. Terceiro, arrependimento na igreja hoje. O que seria? Quarto, confissão de pecados. Quinto, amor ao mundo. E sexto, justiça própria. Pense sobre essas coisas com temor de Deus, porque eu acredito que nesses últimos dias o Senhor vai trazer essa mensagem de arrependimento para cada vez mais perto de nós. E nós não conseguimos arrepender por conta própria, porque nós nem sabemos do que arrepender. A gente vê o erro dos outros, a gente não vê o próprio erro. E a gente é genérico, a gente fala assim: me perdoa de todos os meus pecados. Não adianta nada. Precisa falar, precisa pôr o nome e precisa abandonar, precisa deixar. Então nós precisamos da lâmpada do Senhor iluminando nosso coração e nós precisamos da exortação profética como foi dada às 7 igrejas no Apocalipse. Nós precisamos voltar ao primeiro amor e praticar as primeiras obras. E nós precisamos comprar ouro e vestes e colírio e entender que a gente não está tão bem como está pensando, não. Avivamento, todo mundo está orando para Deus mandar avivamento. Avivamento é quando nós amamos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. E isso não permite outros amores, não consegue conviver amor por Deus e amor pelo mundo. Jesus diz: não pode servir 2 senhores.
Nós precisamos entender que tem muita coisa que está mandando em nossas vidas. Muitos ídolos que nós estamos dedicando horas de nosso tempo. Estamos preocupados com essas coisas. Estamos não querendo perder essas coisas. Gente, nós precisamos nos colocar diante de Deus e pedir a Deus. Se Ele quiser dar as coisas para nós, seja para a glória dEle. Se Ele quiser tirar, bendito seja o nome dEle. Nós precisamos ter foco só nele, só para Ele. Que Deus nos ajude a achar os ídolos, nomear eles, lançá-los fora, dar meia volta e que ao sair dessa crise da pandemia, nós possamos ser um povo mais desembaraçado, menos preocupado, apegado a coisas dessa vida, menos cheio de justiça própria, mais conscientes da nossa cegueira sobre nós mesmos, mais abertos para o Espírito Santo nos sondar, para nos mostrar todas essas coisas. E aí, pelo poder do Espírito Santo, nós seremos um povo santo, separado para Deus, e Ele terá muito prazer em nos atender os pedidos e visitar nosso país, visitar com avivamento e salvação e colheita de almas, envio de missionários e uma grande colheita que Deus vai fazer nesses últimos dias, antes da volta do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe vocês.